nigga, you fucking fight back. Sim, vou aproveitar a oportunidade porque tive calado este tempo todo, não é? Muito se disse, muitas críticas, muita coisa essencialmente dita por quem não me conhece, porque há afirmações que de facto... Mas eu vou esclarecer, e esta é a verdade, porque só eu a conheço a verdade, só eu a conheço, mais ninguém. Portanto, quem não diz o que eu vou dizer aqui, ou está a especular ou está a mentir. Portanto, o que aconteceu, e vou aproveitar, o que aconteceu foi isto. A minha vinda para o Brasil há um ano, sensivelmente há um ano atrás, acontece de uma forma, eu já mencionei isto várias vezes, eu disse que não estava na minha perspectiva vir trabalhar para o Brasil, surgiu o convite e eu e a minha equipa técnica decidimos vir um ano ao Brasil, experimentar, perceber a realidade do Campeonato Brasileiro, perceber se de facto havia qualidade ou não, e por isso assinámos um ano de contrato, não 2, não 3, um ano de contrato. Esse ano de contrato foi cumprido na íntegra, com responsabilidade, com dedicação, com sofrimento, com muitas horas, muitas noites sem dormir, portanto, de uma forma como eu estou em todos os clubes, dando tudo de mim, dedicando-me com compromisso, com responsabilidade, e foi assim que eu estive no meu clube anterior, foi assim que eu estive sempre, até ao último dia do contrato. Nunca, e para esclarecer bem isto, nunca me passou pela cabeça que, porque de facto, e o que eu fui sempre transmitindo ao clube, foi que acabaria a temporada e eu iria para casa, porque infelizmente, e é outro assunto que me chateia um bocadinho, que me chateia um pouco, porque as pessoas não sabem. Infelizmente há muitas famílias por esse Brasil fora que lida com uma situação familiar, uma situação séria, e a minha família lida com essa situação. E por isso, pelo desgaste que eu sei que essa situação de saúde provoca em toda a minha família, eu fui dizendo sempre que iria para casa para os apoiar. E isto na minha cabeça foi sempre muito claro. E fui sempre honesto com quem tinha que ser. Dentro do clube, eu fui sempre colocando a minha decisão. A minha decisão seria regressar a Portugal. E prova disso é que eu, 2 dias antes, o clube pediu-me para fazer uma declaração para a torcida e para toda a gente entender a situação, que o grande motivo para eu ir embora era um motivo familiar. E eu 2 dias antes, fiz essa declaração, porque de facto na minha cabeça era essa ideia clara e era esse compromisso que eu tinha com a minha família. Portanto, não houve mentira absolutamente nenhuma, porque não cabe na cabeça de ninguém eu estar a falar de uma situação familiar se tivesse o Flamengo, se estivesse na perspectiva de ir para o Flamengo. Portanto, isto desmonta qualquer teoria de que tudo o que anda um pai a dizer. Portanto, isto é a verdade. E quem disser alguma coisa depois ou para além disto, está a mentir. O que é que acontece? Depois disto, e já do campeonato ter acabado, surge um clube da dimensão do Flamengo, numa primeira abordagem que nunca me tinha passado pela cabeça ficar no Brasil. Surge a primeira conversa que tivemos e eu fiquei a pensar. Porquê? Porquê que eu fiquei a pensar? Porque de facto a proposta profissional é uma proposta de uma dimensão. O Flamengo tem pela frente um ano
de grandes desafios, para já um plantel de qualidade que permite lutar por esses títulos todos e, do ponto de vista profissional, eu acho que não há nenhum treinador no mundo que não fique a pensar depois de uma abordagem destas. E isto foi o que aconteceu. Eu fiquei a pensar, sabendo que tinha o problema em casa para resolver, e com quem é que eu tenho que falar? Com quem é que eu tenho o compromisso? É com a minha família. Portanto, se a minha família entendeu, depois de uma conversa, 2 conversas, 3 conversas, entendeu que sim, que podíamos lidar com a situação de saúde que temos, que temos em casa e que temos que lidar com ela, mas que de facto o desafio profissional, o repto profissional, era um repto importante para a minha carreira, eu a partir daí tive que tomar uma decisão, portanto, não fiquei a dever nada a ninguém, só, única e exclusivamente, à minha família. E aqui estou com alegria, pronto a agarrar este projeto que, do ponto de vista profissional, é um projeto que me alicia, porque eu gosto de competir para ganhar competições, e eu vim para o Brasil para somar títulos, e quase que somava. O ano passado quase que somávamos. Mas este é um projeto que, do ponto de vista profissional, só se eu fosse maluco, é que não equacionava, só se eu estivesse noutro mundo, é que não pensaria naquilo que este projeto me pode trazer do ponto de vista profissional. Certo? Portanto, não sei onde é que está a mentira, não sei onde é que fui mau caráter, não sei, porque eu nunca na minha vida me acusaram de não ter caráter, nunca na minha vida me chamaram mentiroso. Portanto, isto é a verdade. Quem disser o contrário está a mentir. Gosto de um jogo agressivo, de pressão e domínio. Você vê esse estilo do Vitor Pereira? É o jeito que os jogadores do Flamengo também gostam de jogar. Sim. Eu acho que o elenco rico, com muitas opções, e o número de trocas hoje em dia maior, vai facilitar para ele implementar o trabalho. Acho que, do ponto de vista coletivo, o Flamengo trouxe um senhor técnico. O Flamengo traz um técnico que pode fazer o time jogar no nível melhor do que conseguiu na última temporada. O Dorival também poderia, tá? Só que o Dorival, ali, como disse o capitão Fábio Luciano, chegou, fez o time que funcionava e que era mais aceito pelos jogadores. Depois de algumas rodadas, o time encaixou, goleou o Tolima, tirou o Atlético Mineiro com sobras na Copa do Brasil, foi crescendo, ganhou a Copa do Brasil, ganhou a Libertadores, com uma ideia de jogo que nem é a ideia ideal, que o próprio Vitor Pereira criticou, vai lembrar disso, quando ele fala que tinha espaço pelos lados, porque falou que joga com 3 jogadores no meio de campo, eu concordo com ele, tá? Ou seja, ele diz que vai manter o time. Quando ele fala isso, manter a ideia de jogo, ele já tem a primeira decisão política, a primeira fala política que ele não teve quando ele foi técnico no Corinthians, quando ele chegou ali, absoluto num time que ele tinha que reerguer. Talvez isso seja um sinal positivo, porque ele vai precisar entender o vestiário do Flamengo, porque o único problema, para mim, o único dilema nessa questão toda de ele dar certo ou não no Flamengo, é ele ter os jogadores ao lado de si, ter as ideias compradas pelos jogadores e executadas pelos jogadores. Porque quando você fala, por exemplo, de ter uma linha de 4 no meio de campo, talvez você precise abrir mão de um dos jogadores do trio de frente. O Gabigol é sagrado, o Arrascaeta é um jogador de característica única. Então o maior candidato, entre aspas, é o Pedro. Mas o Pedro vai jogar como titular porque ele vai montar um time, acho eu, com 15, 16 titulares, que joga em 4-4-2, que joga em 4-1-4-1. Quando chega o Gerson, então, dá pra jogar 4-1-3-2, com o Gerson recompondo, fazendo segundo volante, indo pra 4-2-3-1. Ele tem muita fartura. Para que isso funcione na prática, os jogadores vão precisar entender que às vezes eles vão sair do time, que às vezes não vão ficar até o final do jogo como querem, que de repente vai ter um jogo de Libertadores importante, aqui ele não começa. Então é essa gestão, porque o elenco muito vencedor e com muita força interna é talvez o maior desafio dele, porque taticamente, coletivamente, o Flamengo trouxe um técnico que consegue fazer tudo que o elenco dele precisa. Vamos combinar, Edu, que o Flamengo tem condição de fazer todos os jogos que o time brasileiro pode fazer no ano?
2 ele vai fazer no Mundial. Mesmo que perca um jogo, faz o outro. Campeonato estadual tem chegadas finais sempre. Tem condição de fazer outra final de Libertadores, tem condição de fazer outra final de Copa do Brasil. Então você está falando de um ano aí que pode bater 70, 80 jogos com uma absoluta tranquilidade. E vai precisar de todo mundo. Vai precisar de todo mundo. E todo mundo inteiro nos momentos mais importantes. É isso. Né? Então, assim, tudo bem. Esse ano não tem uma competição de seleções no meio do ano, por exemplo. A Copa América já atrapalhou tanto os times em outros momentos, né? Ele vai contar com o elenco na maior parte do tempo. Mas acho que o mais importante é o que o Birner tocou. No Corinthians, ele chega com uma ideia de jogo, ele bate o olho no elenco e fala, ou eu sacrifico um pouco da minha maneira de pensar futebol para fazer esse time ser competitivo, ou eu não vou ser competitivo e eu não vou ficar aqui. Né? E ele consegue fazer isso muito bem, mesmo quando tem desfalques, quando tem que usar os garotos, os miúdos, como ele chama, e o Corinthians competiu. Vamos lembrar que em Portugal ainda ele já falou que o elenco era envelhecido do Corinthians. Hoje ele olha para o Flamengo assim, eu posso montar esse time de 4, 5 jeitos. É isso. Ou seja, o futebol que ele considera, o que filosoficamente se identifica mais com ele tá ali. Porque hoje ele tem, se ele quiser jogar com 2 atacantes, ele vai jogar. Se ele quiser jogar com pontas, ele vai jogar. Se ele quiser jogar 4-4-2, ele vai jogar. Eu sei que eu estou repetindo um pouco o que o Birner falou, mas acho que é só para entender que dessa vez não é o elenco que o obriga a jogar de uma maneira. O elenco dá a ele a liberdade para criar. E também acho que não vai ser como o time do ano passado. É claro que assim, eu não acho que ele vai fazer o que o Paulo Souza fez, de mudar o Vitor Ribeiro de lado e tirar os caras da posição. Em alguns momentos pode jogar no 4-3-1-2, dependendo do jogo. Pode ser que sim. Mas é um elenco que tem quase vida própria. É um elenco que tem uma maneira de jogar que, assim, quanto mais você deixa os jogadores do Flamengo confortáveis dentro das funções, né? Confortável que eu falo o quê? Onde o cara consegue executar com mais qualidade. Mas esse time entrega. Então não é para inventar muito, então, né? Eu acho que é aí que ele vai ter que ponderar e pesar muitas situações, de ideias que ele tem, de maneira de condução de grupo, porque esse não é um elenco que você fala, faz isso, fecha a boca, faz que eu tô mandando, não vai acontecer isso. O Flamengo já deu prova, esse elenco já deu provas que é muito competente, mas que tem uma forma de pensar no dia a dia, né? Você não pega o técnico, isso aqui é o mundo real, tá? Vamos sair do mundo da distância, vamos tentar no mundo de dentro. Você não joga o técnico e lá e fala, vai lá. Toca seu videogame aí, garoto. Não é assim. Então ele deve ter conversado com o perfil dos jogadores para que possa tomar decisões diferentes. Eu imagino que todo técnico, o Guardiola muda coisas de temporada para temporada. O treinador também precisa desenvolver. E isso não significa apenas método de treinamento, ideias de jogo. Significa como gerenciar pessoas diferentes, grupos diferentes. E eu espero que um profissional que vai receber o que ele vai receber, o dinheiro que ele ganha, quanto ele ganha, tenha também essas virtudes. Não dá para excluí-las da necessidade de um treinador de futebol no melhor elenco da América do Sul com sobras. Vamos dar uma olhada, ele encontrando o Gabigol, Léo. Vamos lá. Põe na tela aí pra gente ver. Agora vai, né? Agora vai, né? Lembra do pênalti que eu cravei lá e chamei a galera? Isso pra mim é estratégico. Porque você lembra do Jorge Jesus? E quem fez o prêmio Bola de Prata, o professor Calçado comenta isso, acho que o Léo também sabe. O Gabigol amava o Jorge Jesus. O Jorge Jesus tinha o Gabigol ali, assim, ó. O Gabigol é o cara. O Gabigol talvez seja o segundo maior jogador da história do Flamengo. Ele é o maior jogador, falando melhor, maior, de uma geração que viu o time ganhar a Libertadores 2 vezes, que é campeão brasileiro, que viu ganhar tudo. E esse cara, que o Vitor Pereira, a gente vê de tamanhos, o Gabigol é um sagrado, é um gigante no Flamengo. O Vitor Pereira tá chegando agora. Por mais que ele seja o líder, ele tá chegando agora. Então, a maneira como ele vai se relacionar, por exemplo, com esse personagem, que obviamente deve ser muito querido por outros personagens dentro do elenco, né, que é um jogador decisivo, que é um jogador amado pela torcida, é essencial. Então, assim, é importante que ele tente entender o jogador, sob a perspectiva do jogador. Até se ele for contrariar o jogador, que ele converse com o jogador, ouça, argumente. Ele vai ter que dar muito mais explicações para os jogadores do Flamengo do que ele deu no Corinthians. E ele pode fazer isso, não tem nenhum problema. Então eu acho que esse momento é um momento emblemático, porque se ele ganha o Gabigol,
a chance de ele ganhar os outros jogadores por consequência, o Arrascaeta, ganhar os jogadores mais antigos, os que estão os remanescentes do primeiro título da Libertadores da geração, é muito grande. Porque, Biner, no vestiário isso acontece, quando o jogador é grande dentro do clube, ele tem a liberdade. O Fábio frequentou o vestiário e chega, professor, ano passado assim, funcionava assim. Então, não estou querendo dizer para você o que fazer, mas ouve. E é inteligente da parte do Felipe técnico. Luiz tentou fazer isso com o Paulo Souza, Perfeito, né? E aí depois que o Paulo saiu, ele falou, a gente tentou em algum momento falar para ele, professor, de repente não é assim, vamos usar O técnico dá outra palavra para os jogadores. Mas é uma colocação, né? É uma palavra jogada no ar, o treinador tem que ter inteligência de absorver aquilo e utilizar. E para finalizar, Léo, porque é muito interessante. Primeiro, voltando um pouco, quem acompanha as coisas do Flamengo diz que muita gente acha que o Gabigol não se dedica porque tem essa coisa de festa, de música, de cabelo. Cara, ele se dedica. Quem acompanha o treinamento, ele é muito sério e muito dedicado. E posso falar uma coisa? Tipo, o primeiro a chegar, a última a sair. Chama responsabilidade no jogo grande. E assim, um cara que é igual ele, quando o torcedor encontra na rua, tá tomando um negocinho dele e tal, sabe que no campo, sabe que no treino vai, sabe que no jogo vai. Então esses caras podem viver a vida deles normalmente, como cidadãos normais, porque no dia a dia, sabe que uma coisa não tem nada a ver com a outra, né? Todo mundo tem o seu direito de momento de lazer, de se divertir, e tem que fazer o seu quando estiver no campo. Mas o tema do jantar ontem com os rubro-negros foi exatamente... 2019 foi um milagre, né, que aconteceu. Foi um milagre, foi sensacional. É que Jorge Jesus nunca foi esse treinador todo. O time jogou demais, aquele futebol. A gente pode sonhar, para fechar, a gente pode sonhar em ver um 2019 de novo em 2023? Eu acho que a régua, ela foi colocada num ponto muito alto. Só tem um time desde o Flamengo de 81 que, assim, eu tô falando do torcedor que o mais velho, tá? O cara que lembra de 81, eu nasci em 80, só vi videotape, né? Mas o cara que viu os dois falou, pô, cara, o de 19 foi o único que me despertou sensações semelhantes ao que aquele time despertava. Então, acho que quando você fala numa régua dessa, eu acho que é muito perigoso colocar essa régua pro Vitor, ou pro Flamengo de uma maneira geral. Eu acho que o Flamengo já conquistou títulos depois daquilo, mas você vê, o Rogério foi campeão meses depois, mas não... O Dorival foi campeão de duas taças no final do ano. Mas não foi daquele jeito. Entendeu? Ou seja, olha o padrão de excelência e só acho que você não pode ser refém dele. Você tem que tentar jogar bem. E o Vitor colocou isso na coletiva hoje, né? Tentar jogar bem. O resultado, meu amigo, se você joga bem, o resultado é consequência. Oh, will you fucking fight back?